Merlin e hoje nós daremos continuidade à nossa aula de neoplasias da medula óssea dentro do módulo de hematologia. Nós abordaremos hoje principalmente as leucemias mieloides agudas em todo o seu contexto morfológico e de classificação. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Bem, inicialmente eu gostaria de abordar um pouquinho os aspectos macros das leucemias agudas e não só das leucemias mieloides agudas, né? Para a gente ter uma ideia, tendo em vista que, na maioria das vezes, o primeiro momento em que nós encontramos uma suspeita dessa patologia é quando recebemos um resultado de hemograma. E quais seriam as características gerais, digamos assim, que levariam à hipótese diagnóstica de uma leucemia aguda frente ao resultado de algum hemograma? Então a gente vai observar que, de forma geral, independentemente da linhagem afetada mieloide ou linfóide, as leucemias agudas se comportam no hemograma mais ou menos da mesma forma. Eu trago aqui então um resultado de hemograma tipicamente de um paciente com leucemia aguda, onde nós facilmente vamos identificar quais são os critérios utilizados, o que nos leva a essa hipótese diagnóstica. Então vejam que é uma criança de 8 anos de idade, que tem como sinais e sintomas clínicos manchas pelo corpo, principalmente em membros superiores e inferiores, do tipo petequia, e sangramento à escovação. Então, isso já são informações que levam a pensar em algum tipo de problema plaquetário, porque petequias normalmente estão associadas à trombocitopenia e também o sangramento de mucosas. Então, isso já nos abre um alerta dentro dessa possibilidade. Também apresenta febre 38 graus Celsius. A febre pode estar associada a um processo infeccioso, mas no caso, normalmente, de pacientes com leucemia aguda, está associado a uma possível neutropenia, o que é bastante comum, tendo em vista que é uma substituição do tecido hematopoético normal pelo tecido neoplásico, pelos blastos. Então, aqui a gente já começa a formular ou reforçar essa hipótese. Quando a gente vai, então, para o resultado do hemograma efetivamente, nós vamos observar que a plaquetopenia a qual houve suspeita, ela se confirma. Essa criança tinha 25.000 plaquetas no hemograma, então tem uma trombocitopenia importante. E nós vamos observar que ela tem, na contagem diferencial, 88% de blastos, o que caracteriza a neutropenia, com certeza tem neutropenia. E a gente sabe que mais de 20% de blasto no sangue periférico ou na medula óssea já caracteriza o que nós chamamos de leucemia aguda, ok? E percebam que foi relatado que não foram observados bastonetes de Auer. O que são os bastonetes de Auer? São aquelas estruturas de mieloperoxidase que aparecem, tipo os bastões, e que é típico do mieloblasto, é próprio do mieloblasto. Esse tipo de estrutura não aparece no linfoblasto. Então, quando nós temos a presença do bastonete de Auer, esse blasto que tem essa estrutura, com certeza é um mieloblasto. Vejam que aqui não foram vistos, então eu não posso afirmar. E aqui é sempre importante a gente pensar que quando eu tenho a presença de um mieloblasto com bastonete de Auer, isso categoriza como sendo blasto mieloide, ou seja, um mieloblasto. Mas a ausência do bastonete de Auer não descarta a hipótese de ser mieloide e leva obrigatoriamente para que seja linfóide, porque alguns subtipos ou subclasses de leucemias mieloides agudas, os blastos não apresentam bastonete de Auer, ok? E mais uma demanda importante, mesmo que a gente tivesse o bastonete de Auer e que é certeza que é mieloblasto, no relatório de exame, no laudo do hemograma, a gente não coloca como mieloblasto, nós colocamos como blastos. E apenas nós procuramos descrever quais são as características morfológicas desses blastos, incluindo a presença ou não dos bastonetes de Auer, como foi observado aqui nesse relatório, ok? Pode ser que o médico que receba e que solicitou esse exame não entenda muito essa descrição morfológica,
mas com certeza esse paciente vai ser encaminhado para um serviço de hematologia e lá no serviço de hematologia, obviamente, eles vão compreender quais são as observações que foram colocadas no laudo, no relatório do hemograma. Percebam que essa paciente não tem leucocitose, tem 8.000 leucócitos por microlitro. Nós temos como referência, muitas vezes, que as leucemias, de forma geral, sempre se apresentam com leucocitoses bastante elevadas, acima de 50, 60, 70 mil leucócitos, às vezes até acima de 100 mil. Em torno de 70% a 80% dos casos, sim, mas nós vamos observar que em torno de 20%, 15% dos casos de leucemias agudas, elas podem se apresentar com uma leucometria normal, como é essa que nós observamos aqui, ou mesmo até com leucopenia, com a contagem diminuída ou próximo ao limiar mínimo do valor de referência. Então, o que caracteriza uma leucemia aguda não é a quantidade de leucócitos que traz, não é a leucometria, mas sim a quantidade de blastos na medula óssea e ou no sangue periférico. Tem que ser acima de 20%. Como aqui, que tem 88% de blasto, eu já fecho o diagnóstico obrigatoriamente de leucemia aguda. E para fechar nosso raciocínio, percebam que essa criança evolui com uma anemia moderada. Ela tem uma hemoglobina de 9,8. É uma hemoglobina do tipo normocítica normocrômica. Nós vamos observar que os índices, todos eles estão dentro do valor de referência, que é típico também das anemias, das leucemias agudas, né? E por que a gente enxerga um paciente com trombocitopenia, com neutropenia, com anemia na leucemia aguda? Porque é uma substituição do tecido hematopoético normal na medula óssea pelo tecido neoplásico, pelos blastos. E, obviamente, passa a ter uma insuficiência de produção das células normais, tendo em vista que esses blastos não se diferenciam e permanecem num estado de imaturidade e desdiferenciação. Então, esse é o motivo que nas leucemias agudas, de forma geral, as células blásticas ocupam a medula óssea e refletem no sangue periférico esse tipo de hemograma que nós estamos vendo aqui. Então, esse é um padrão do hemograma. Na maioria das vezes, com certeza, nós vamos encontrar aqui uma leucocitose bastante expressiva. Mas eu coloquei aqui esse exemplo, esse caso, com leucometria normal, para que vocês não descartem. Por isso que o hemograma sempre é importante a gente ver na totalidade, todas as linhagens, e não só eritrócito, leucócito ou plaqueta. Percebam que as informações das 3 linhagens se complementam, isso me ajuda muito a trazer o possível diagnóstico que esse paciente tenha, ok? Em algumas situações de exame prévio de hemograma, pode acontecer de a gente não ter, mesmo paciente leucêmico, de a gente não ter as alterações, principalmente a presença de blastos ainda no sangue periférico. Lembre-se que as leucemias agudas, elas versam com uma fase chamada de subleucêmica ou pré-leucêmica, em que os blastos já são a mais de 20% na medula óssea, porém ainda não extravasaram para o sangue periférico. Por isso que quando eu tenho um paciente com leucocitose ou não, com plaquetopenia, com anemia e com neutropenia ou febre, geralmente deve ser investigada e descartada a hipótese de leucemia aguda. Em crianças, principalmente, porque é a neoplasia que mais prevalece em crianças. Então aqui a gente pode observar as células blásticas, né? Vejam que eu tenho 2 campos microscópicos, que todos eles o que nós temos são apenas blastos. Como é que a gente caracteriza a morfologia dessas células, né? Percebam que os blastos são células grandes, isso é uma característica na maioria das vezes, tá? Exceto na leucemia linfocítica aguda do tipo L1, que eles são pequenos ou menores. Mas na maioria das vezes são células grandes. E como é que eu sei que são células grandes? A referência nossa sempre é um eritrócito, né? Então percebam que essas células são muito maiores que um eritrócito. Os leucócitos, de forma geral, mesmo os monócitos e os granulócitos neutrófilos, que são células grandes, eles são menores comparativamente com os eritrócitos, né? Um eritrócito tem em torno de 8, 9 micrômetros de diâmetro e os neutrófilos chegam a ter 10, 11, 12 micrômetros. Aqui a gente vê que é bem mais que isso. Outra característica importante, além de ser células grandes, então é uma coisa que a gente pode procurar. Poxa, tem célula grande nesse esfregaço, né? É o caso aqui.
A cromatina dessas células, o núcleo, ele tem uma cromatina frouxa, uma cromatina homogênea que a gente pode observar na sua distribuição. Não tem áreas de condensações cromatínicas importantes que caracteriza a maturidade da célula. Aqui ela é frouxa, ela é homogênea, ela é tênue. Isso é um fator importante. Na maioria das vezes tem nucleolo? Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui a gente não consegue enxergar nucleolo praticamente em nenhum desses blastos aqui pressupostos. Mas a distribuição da cromatina já me chama a atenção. E percebam que o núcleo, na maioria dessas células, ocupa praticamente todo o citoplasma. E isso, então, nos dá a informação que a relação núcleo-citoplasmática, ou relação NC, é bastante elevada. E quando a gente consegue enxergar citoplasma nessas células, a gente pode perceber que o citoplasma é basófilo, né? Ele tem uma basofilia mais predominante do que se fosse uma acidofilia. Então, isso são características importantes. Célula grande, cromatina frouxa de distribuição homogênea, relação NC elevada e, quando visível, a presença de nucleolos. Então, morfologicamente é isso que se tem. E é isso que eu posso descrever na lâmina, nas observações, acrescentando se tem ou não nucleolos, né, como a gente comentou, e também acrescentando se estão presentes bastonetes de Auer ou não nos blastos examinados ou observados. Observe que aqui não tem plaqueta também, estão vendo? Que isso confirma a plaquetopenia. Tem uma ou outra plaqueta perdida aí. Então eu consigo enxergar na distribuição das plaquetas, na lâmina, que realmente esse paciente está trombocitopênico. Quais são as características clínicas de um paciente com leucemia aguda? Vão ser principalmente em função da substituição do tecido hematopoético normal pelo tecido neoplásico. E o que isso causa? Aquilo que a gente já comentou, né? Palidez, ou seja, anemia, então o paciente vai estar pálido, pode ter visceromegalia, ou seja, espleno ou hepatomegalia, e linfoadenopatia, ok? Principalmente nas linfóides. Febre, em consequência de infecções e da neutropenia. Vocês sabem que em pacientes neutropênicos aumenta a possibilidade de doenças oportunistas, infecciosas, virais, etc. Pode ter, às vezes, algum outro foco anatômico ou topográfico de infecção, como faringite. Presença de petequias, né? Lembre-se sempre que petequias e hemorragia de mucosas, grande parte das vezes está associada à plaquetopenia. Por isso que se tem petequia, plaqueta tem que ser investigada. Em crianças, principalmente, a dor óssea às vezes é muito presente, pode ser confundida com aquela dor de crescimento que se fala, né? E às vezes o pai e a mãe não dão muita atenção em virtude dessa comparação ou dessa confusão. A hipertrofia gengival, que é mais comum nas que trazem a linhagem monocítica, né? As leucemias monocíticas, e infiltração cutâneas também associadas a esse grupo de leucemias. Então vejam, se nós fôssemos pegar uma tríade, os três principais sinais clínicos que levam a se pensar numa leucemia aguda, seria palidez pela anemia, né? Febre, principalmente pela neutropenia, ok? E a presença de petequias ou hemorragia, manifestações hemorrágicas pela trombocitopenia, associado ou não à visceromegalia. Tá? Então, isso leva o médico a pedir um hemograma, logicamente, a gente chama isso de tríade clínica. E no hemograma, a gente já comentou qual é a tríade hematológica agora que crê ou leva a crer que possa ser leucemia. Obviamente, quando se tem mais de 20% de blastos, né, no sangue periférico, no hemograma, já caracterizou uma leucemia aguda, né, independente dos demais dados. Mas a contagem de plaquetas e hemoglobinas vão estar baixas, né, trombocitopenia e anemia. Contagem de leucócitos pode variar, estão vendo aqui, ó, pode variar desde menos de 1.000 leucócitos por microlitro, ou seja, uma leucopenia importante, até uma leucocitose expressiva, às vezes superior a 200.000 leucócitos por microlitro. E as anemias que esse paciente tem normalmente são normocíticas e normocrômicas. E a trombocitopenia às vezes é severa, nesse caso são 25.000 plaquetas, tá? Mas às vezes nós pegamos um paciente que tem no hemograma 1.000 plaquetas, 2.000 plaquetas por microlitro.
Então, quando se suspeita com esses sinais e sintomas, se fecha o diagnóstico no hemograma com esses achados, né? Então, isso é sempre muito importante a gente ter em mente. Mostrando um resumo então do que nós comentamos, quando a gente fala no hemograma do eritrograma, isso é o que nós encontramos, anemia normocítica normocrômica com grau de severidade variável, tá? Porque outra coisa importante, a velocidade de instalação das leucemias agudas ela é extremamente variável, ela pode ser insidiosa, lenta, né, com sintomas arrastados, da mesma forma que ela pode ser de forma abrupta e rápida. No leucograma, nós vamos observar uma variância grande, né, da quantidade de leucócitos, uma neutropenia, na maioria das vezes pela substituição blástica, e logicamente esse aqui é o que vai definir uma leucemia aguda, a presença de blastos, associado no plaquetograma com plaquetopenia ou trombocitopenia. Então isso deixa a gente um pouquinho sossegado, né, do ponto de vista de se pensar. Obviamente a clínica é importante, pessoal, e sempre quando a gente tiver dúvida no sentido de liberar um determinado laudo, a conversa com o clínico, com o médico que solicitou o exame, é sempre muito importante para nos trazer mais subsídios e maior tranquilidade na liberação desse relatório de exame. Nós não precisamos caracterizar qual leucemia é pelos blastos observados, mas nós não podemos deixar passar um paciente leucêmico com blastos sem que a gente enxergue, né? Por isso, fundamentalmente, é muito importante se ter no laboratório uma boa lâmina, uma lâmina bem feita e corada, muito bem corada, pelos métodos de coloração recomendados, que são aqueles derivados de Romanowsky. Por exemplo, May Greenwald Gimsa, Wright Gimsa, Rosenfield e assim por diante. E não esses métodos de colorações rápidas que inclusive hoje são contraindicados, ou seja, não são recomendados pelo Conselho Internacional de Práticas em Hematologia. Então, isso é muito relevante, faz uma diferença gigantesca. A primeira classificação surgida para as leucemias foi a classificação FAB, na década de 70, que é a classificação franco-americana britânica. E ela se baseou principalmente em dois aspectos. O primeiro aspecto, os aspectos morfológicos dos blastos no sangue periférico e na medula óssea, então qual é a morfologia dessas células, e principalmente o estudo citoquímico, ou seja, umas provas citoquímicas que fazíamos para tentar identificar a linhagem desses blastos. A gente sabe que a nossa dificuldade maior sempre é quando temos blastos no hemograma ou no mielograma, saber se eles são mieloides ou linfóides somente vendo as suas características morfológicas. Mesmo quem tenha muita experiência de lâmina, né, nesse quesito, muitas vezes acaba errando, com muita frequência acaba errando. Então, a citoquímica trouxe um apoio no sentido de nos confirmar uma linhagem mieloide ou linfóide de forma mais contundente, né? Depois da classificação FAB, ao longo do tempo, começaram a se surgir os exames citogenéticos, né, e a imunofenotipagem, e a citogenética e a imunofenotipagem nos trouxe uma colaboração e um complemento muito relevante e importante na identificação desses blastos. Com a citogenética, a gente consegue enxergar qual é o dano no cromossomo ou no gene envolvido que ocasionou esse clone neoplásico, mas também a imunofenotipagem nos traz provavelmente a linhagem da célula, mieloide, linfóide e ainda, um pouco mais, ela consegue identificar o grau de maturação e diferenciação dessas células através da expressão do seu imunofenótipo, do imunofenótipo da célula, né? Então, disso surgiu, a partir de 2008, uma nova classificação da Organização Mundial de Saúde que faz o quê? Uma avaliação desses resultados todos, mas tendo principalmente como foco a citogenética e a imunofenotipagem. Nenhum paciente com diagnóstico de leucemia aguda, que tem um hemograma e um mielograma que confirme a doença, ele vai ser tratado imediatamente sem que seja feita a citogenética e a imunofenotipagem. Porque o planejamento do tratamento para esse paciente é dependente desses dois elementos laboratoriais. Então, conseguiu-se, a partir disso,
identificar muitas propriedades, ou características que trazem com maior segurança a linhagem envolvida e o grau de maturação e diferenciação. Às vezes até a sublinhagem, linfócito T, linfócito B e assim por diante. Só para vocês saberem, a primeira classificação FAB que nós tínhamos as leucemias mieloides agudas de M1 a M6. A M7, por exemplo, que é a megacardioblástica, que envolve plaquetas, não existia, porque os blastos desse subgrupo de subclasse de leucemia, muito possivelmente a gente não conseguia identificar como blastos de origem megacariocítica, e esses pacientes eram colocados provavelmente no grupo de M1, M2 e M2, ou M2 propriamente dito, ok? Então, depois que surgiu a fenotipagem e a citogenética, mas principalmente aí a fenotipagem, a gente conseguiu identificar que existe uma leucemia com característica de linhagem megacariocítica, que é a M7. O desenvolvimento das leucemias, a patogênese, ela pode vir, né, de neoplasias pré-existentes hematológicas, principalmente as neoplasias mieloproliferativas, e aqui nesse grupo nós temos principalmente a leucemia mieloide crônica. Nós já vimos isso, né? Que a leucemia mieloide crônica ela evolui para uma crise blástica obrigatoriamente quando o paciente não consegue remissão com o tratamento medicamentoso ou com o transplante. Ela vai evoluir para uma agudização, né? Para uma transformação leucêmica. Mas também as síndromes mielodisplásicas podem evoluir, como a gente viu lá, as anemias refratárias com excesso de blastos do tipo 1 e do tipo 2, elas têm já uma quantidade de blastos relativamente muito próxima dos 20% e facilmente ou muito facilmente podem evoluir. Entra aí inclusive a leucemia mielomonocítica crônica, que também evolui, em grande parte das vezes, para uma leucemia aguda. A hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma alteração hematológica também importante, genética, e as anemias aplásticas. Então, esses são leucemias agudas em decorrências de doenças hematológicas primárias. Então, ela seria secundária a essas doenças. Mas ela pode se instalar de forma primária, e a gente chama isso de novo, né? É um termo utilizado quando a doença aparece como tendo origem primária, né? Sem que haja qualquer outro tipo de doença que possa ter levado ao estado de leucemização. Então a patogênese está associada a isso. É importante que quando ela é secundária, normalmente a uma doença hematológica pré-existente, como essas que nós vimos aqui, geralmente o prognóstico é mais reservado e a dificuldade de se conseguir remissão da doença é maior. Embora a gente não use mais a citoquímica, né, de forma geral ou rotineira, eu trouxe aqui talvez para uma memória histórica, né, de quais eram as provas principais que eram feitas. Aqui faltou a esterase, que é feita também, ainda é feita, mas qual era o plano na citoquímica que se fazia para tentar identificar a linhagem dos blastos. Então, normalmente se usava a mieloperoxidase, o Sudan Black B, o PAS e a esterase. Vejam que a LMA, as mieloides agudas e as leucemias linfóides agudas, elas têm comportamento diferente. A mielofibrose é positiva na LMA e o Sudan Black também, e o PAS negativo, né? Então, esse é o painel para a LMA. De forma contrária, a LLA tem uma peroxidase negativa, um Sudan Black negativo, mais um PAS positivo. E aqui eu consigo enxergar o grau de reação com o teste citoquímico realizado, qual é o possível tipo de leucemia. Percebam que, posteriormente à fenotipagem, a classificação FAB, ela acrescenta dois outros tipos de leucemia que não existiam, que era a M0 e a M7, né? Então aqui a gente pode ver, menos de 3% dos blastos são positivos para mieloperoxidase, por exemplo, né? E Sudan Black, então aqui seria M0, quando está entre 3% e 100% dos blastos, M1,
entre 3 e 100% dos blastos são positivos também M2, positividade intensa é a M3, que é promielocítica, que a gente sabe que os promielócitos têm uma grande quantidade de grânulos de peroxidase e assim por diante, né? Então aqui era um painel de intensidade de reação para as provas citoquímicas, para a gente tentar correlacionar o resultado da citoquímica, né, da peroxidase Sudan-Black, com o tipo da leucemia ou subclasse da leucemia, segundo ainda a classificação FAB. E isso foi usado por muitos anos e ainda é usado a esterase em algumas situações específicas para a identificação da linhagem monocitoide. Obviamente, a imunofenotipagem nos trouxe muita segurança e clareza na identificação das linhagens dos blastos, né? Mieloide ou linfóide, inclusive nos subgrupos, principalmente das células linfóides. Então, esse aqui é um painel resumido em que nós poderíamos aplicar para tentar identificar a linhagem dos blastos ou sublinhagem, inclusive. Então, vejam, pode ser usado um painel preliminar, em que eu vou tentar identificar apenas se é linfóide, mieloide e se é linfóide T ou B. Então aqui seriam os marcadores que poderiam ser utilizados e ser positivos, que vai caracterizando cada classe e subclasse aqui das leucemias agudas. Posteriormente pode ser utilizado o que nós chamamos de painel complementar, também de forma resumida, onde nós pretendemos, por exemplo, determinar o grau de maturidade dessa célula, em que fase de maturação e diferenciação ela se encontra, confirmar se é uma linhagem T ou B dos linfócitos e assim por diante. Então, isso aqui nos dá assim, uma confirmação muito mais detalhada, específica, de que tipo de blasto eu tenho nessa leucemia e que comportamento ela terá em virtude da classificação da imunofenotipagem e do tipo de célula envolvida. Bem, pessoal, visto esses aspectos gerais das leucemias agudas, a gente agora vai abordar de forma mais específica as leucemias mieloides agudas, né? Aquelas em que a série mieloide, os mieloblastos estão presentes nesse tipo de neoplasia. Se nós observarmos aqui nesse slide todo o processo de maturação e diferenciação e origem das células hematopoéticas, nós vamos lembrar que lá na medula óssea nós temos as células tronco totipotentes, e essas células, normalmente, quando se dividem, elas podem se comprometer com dois tipos celulares no primeiro momento. O primeiro dele é o precursor linfóide, né, que vai dar origem especificamente à série linfóide, ou à linhagem linfóide, só aos linfócitos, né? Mas também pode dar origem ao que nós chamamos de progenitor mieloide misto. E esse progenitor mieloide misto ele vai dar origem a todas as outras células hematopoéticas, exceto os linfócitos, né? Então, vai dar origem a eritrócitos, né? Vai dar origem às plaquetas, e vai dar origem aos granulócitos principalmente, né? Todas as linhagens de granulócitos que se tem. Por isso que na própria subclasse que nós vamos observar da classificação, ela leva em conta isso aí, né? A gente fica bem claro quando nós temos um paciente com leucemia mieloide aguda, que o envolvimento é a partir de uma célula progenitora mista, porque pode envolver plaqueta, eritrócito, monócito, granulócitos e assim por diante. Só complementando aquela informação, que as leucemias agudas elas podem vir de doenças pré-existentes hematopoéticas, as mais comuns são essas aqui, né? As mielodisplasias, que a gente já viu, que podem evoluir para leucemia aguda, mas a que mais faz isso e com maior frequência é a leucemia mieloide crônica. Principalmente aqui os pacientes que têm a mutação BCR-ABL, que a gente conhece, que são 95% dos pacientes, né? Lembram que aqui a mutação é JAK2, Janus Kinase 2. Então, esse seria aquela patogênese que a gente viu há pouco nos slides anteriores. A partir de 2008, então, houve uma nova tentativa, e aconteceu, de reclassificação das leucemias agudas, levando em consideração das neoplasias de medula óssea, não só das leucemias agudas, né, mas das neoplasias de medula óssea, do tecido linfóide,
levando em consideração agora os novos componentes laboratoriais, como a citogenética e a imunofenotipagem. E com isso modificou-se um pouco a classificação FAB que nós tínhamos, que era baseada principalmente na morfologia. Então, um primeiro grupo que se tem, segundo a classificação da OMS, seria de leucemias mieloides agudas com anormalidades genéticas recorrentes. Então, é esse grupo aqui de leucemias que nós vamos observar que tem alterações genéticas que recorrem. O que é o recorrente? Em torno de 70% a 80% das leucemias mieloides agudas que nós achamos hoje trazem essas alterações citogenéticas que nós estamos vendo aqui. Por isso elas são chamadas de recorrência, que aparecem com bastante frequência como causa desencadeadora do processo neoplásico. Então, nós temos aí vários, a translocação 821, nós temos lá inversão do 16, e aí vai envolvendo esses genes que vocês enxergam aqui em negrito, né? Essa é a classificação maior. O que não se encaixa nessas alterações genéticas recorrentes, nós vamos ver um segundo grupo, né, que traduzido para o português, né, é um grupo NOS do inglês, que se chama NOS, né, mas que traz para o português como não especificadas separadamente. Então a gente já vai ver na sequência. Existem as leucemias agudas com alterações relacionadas a mielodisplasias, a gente comentou, lembram, né? E as neoplasias mieloides agudas relacionadas ao tratamento, principalmente por outras leucemias agudas, que pode evoluir para um segundo tipo de leucemia aguda. Aqui então nós teríamos aquele grupo que eu falei que é o NOS, né? Que a gente consegue enxergar aqui, né? O NOS, isso vem do inglês, né? Not otherwise specified, mas traduzido para o português é não especificadas separadamente. O que isso significa? São aquelas leucemias em que a causa citogenética não aparece com frequência ou é diversa, pelo menos nesse momento. Então ela não tem recorrência, né? Por isso ela é chamada desse jeito. E para esse grupo de leucemias, percebam que é usado como base ainda a morfologia e a própria classificação FAB, com alguma diferença na nomenclatura. Depois eu vou mostrar uma tabela que coloca a nomenclatura da OMS para essas não especificadas separadamente, comparada com a classificação FAB. Vocês vão ver que o que muda são principalmente a forma de citação, a nomenclatura. Além disso, surgiu então a classificação do sarcoma mieloide e de proliferação mieloide relacionada à síndrome de Down. Nós sabemos que a trissomia do cromossomo 21 aumenta muito a prevalência e possibilidade de desenvolvimento de leucemias agudas, e principalmente daí esses dois tipos, uma mielopoésia normal transitória e a leucemia mieloide aguda associada à síndrome de Down. Então, elas foram separadas, deixadas de forma porque já tem uma alteração genética importante, que é como fator gatilho desencadeante, que é a trissomia do cromossomo 21. Essa é a tabela que eu comentei com vocês há pouco, onde nós temos aqui as não especificadas separadamente, segundo a nomenclatura proposta pela OMS, e aqui a classificação FAB raiz, né? A primeira. Vejam que o que era chamado de M0, com pouca diferenciação, é com diferenciação mínima. O que era chamado sem diferenciação, indiferenciada, que era M1, é sem diferenciação. O que a gente percebe? Que desapareceu, houve uma tendência de se retirar essa nomenclatura de números, M1, M2, M3, M4, e deixar de forma mais descritiva a subclasse efetivamente de cada grupo, cada tipo de leucemia, né? Mas não mudou muita coisa não. O que mudou é que aparece uma leucemia basofílica aguda, que é bastante rara, tanto quanto a panmielose aguda com mielofibrose. Então, isso é o que mudou efetivamente, que nós não tínhamos aqui na FAB, na classificação, e que a partir então da OMS ela passa a fazer parte desse grupo aqui, de não especificadas separadamente. Eu trago um quadro nesse slide para a gente tentar enxergar um pouco as características dessas leucemias. Vejam que eu ainda estou usando a classificação FAB, M0, M1, M2. A gente ainda mantém isso aí, embora
pela OMS já não se leve mais essa nomenclatura. Aqui seria com pouca diferenciação, aqui seria indiferenciada e aqui com maturação ou com diferenciação. E o que muda efetivamente entre esses subtipos de leucemia mieloide? O que muda é o tipo do blasto e a quantidade desse blasto, né? E algumas características expressas no hemograma ou no mielograma que fazem a diferença, mas o blasto é um blasto mieloide. Então, por exemplo, na M0, que é com pouca diferenciação, nós vamos observar que são blastos pequenos, cromatina frouxa, nucleolo bastante evidente, citoplasma agranular. Normalmente, nesse tipo aqui, nós não encontramos bastonetes de Auer, ok? E os blastos são muito parecidos com a morfologia da leucemia linfoblástica aguda do tipo L2. E aqui tem uma complementação já dos exames de citoquímica, né? E de imunofenotipagem. Vejam que a mieloperoxidase aqui fala em método imunológico. Por que método imunológico? Porque pela prova citoquímica mesmo, a gente não consegue enxergar essa reatividade. Então, quando eu aplico um anticorpo contra a mieloperoxidase, para identificar a presença desses grânulos, ele é positivo. Mas na prova citoquímica original, né, com a reação química, ela é negativa. Então, por isso, há a necessidade de fazer o método imunológico. Já na M1, que é aquela sem diferenciação, existe uma elevada porcentagem de blastos da medula óssea. É isso que faz a diferença, tá certo? As com diferenciação ou sem diferenciação está associada à quantidade de blastos, né, na medula óssea. Normalmente, nessa indiferenciada, os blastos constituem mais de 90% das células nucleadas na medula óssea, quer dizer, quase não tem mais célula com maturação e diferenciação. Por isso ela é chamada de indiferenciada ou sem diferenciação, ok? Nós vamos observar que também pode ser usado imunofenotipagem e citoquímica. Aqui a peroxidase é positiva e aqui estão os marcadores da linhagem mieloide, né? Vejam que alguns se repetem. E a M2, que é aquela com diferenciação, caracteristicamente nós vamos ter uma quantidade de blastos que pode variar na medula óssea entre 20% a 90%. Então, quando eu falo que tem 20%, é o mínimo exigido para se ter uma leucemia aguda como diagnóstico, né? E percebam que 70%, 80%, até isso, pode ter células nucleadas com maturação e diferenciação. Então, a maioria não são blastos na maioria das vezes. Por isso, a gente diz que são com maturação ou com diferenciação, né? Aparecem aqui bastonetes de Auer, tanto quanto aqui na tipo M1, né, com bastante frequência. E existe uma variante, que é a M2V, que ela caracteristicamente são blastos grandes, abundantes, com muitos grânulos do tipo azurófilos, né? Que parece ser aquela anomalia de Shediac-Higashi. Lembram? Que é aquela alteração nos grânulos de peroxidase, que eles ficam gigantes, é uma doença grave, autossômica recessiva, né? E aqui aparecem também bastonetes de Auer. Precursores eosinofílicos aumentados nessa aqui. E vejam que a gente consegue marcar isso melhor utilizando a imunofenotipagem, e aqui vocês estão vendo também que ela tem uma forte relação com a translocação entre o cromossomo 8 e 21, ou seja, com a causa citogenética presente nesses blastos. Uma coisa muito importante e que não muda em nenhuma leucemia aguda, seja mieloide ou linfóide, percebam que todos os pacientes, aqui não são todos, né? Porque dentro da nossa área, na área médica, eu sempre digo, nunca sempre, nunca nunca, né? Então, mas 99% das vezes os pacientes têm anemia e 99% das vezes os pacientes têm trombocitopenia. Aqui então é só para a gente se divertir um pouco, né? Vendo a morfologia. Vejam que eu tenho aqui blastos, né? Células grandes, acompanhe o tamanho do eritrócito, o tamanho desses leucócitos. Vejam a cromatina é frouxa, finamente distribuída, de forma homogênea. Aqui a gente consegue ver nucleolo, acho que nesse blasto aqui só. Aqui também a gente consegue ver um nucleolo bastante grande, né? Aqui também na ponta. Mas vejam que outras não têm nucleolos. E a gente pode observar aqui um citoplasma um pouco mais granuloso, mas o que a gente observa com bastante tranquilidade aqui é o bastonete de Auer, né? Então esses blastos aqui, por suposto, são mieloides.
Aqui já fica mais fácil, né? Vejam que nós temos aqui dois blastos, mais uma vez, célula grande, comparem o tamanho do eritrócito aqui, o tamanho da célula, cromatina frouxa, homogeneamente distribuída, finamente distribuída, presença evidente de nucleolo, aqui tem um nucleolo muito evidente e bastonete de Auer. Relação NC elevada, embora isso aqui ainda tenha um pouco de citoplasma, né? Se repete aqui, é uma célula um pouco menor, com uma relação NC maior, mas a cromatina é frouxa, finamente distribuída e de forma homogênea, né? A gente chama de cromatina rendilhada, como se fosse uma renda. Aqui um nucleolo bem visível e bastonete de Auer também. Então aqui, tanto esse quanto esse são mieloblastos. Já nessa imagem desse campo microscópico aqui, a gente observa que os nucleolos são bem evidentes nesses blastos, né? A cromatina é frouxa, bem distribuída, a relação NC é elevada e tudo mais. Citoplasma basófilo, os nucleolos são bem evidentes, praticamente em todos. Aqui nós vamos observar 3 nucleolos, ó. Mas a gente não observa o que? Bastonetes de Auer. Aqui nós temos 2 células maduras, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho quando eu falo que são células grandes. Vejam que o neutrófilo é uma célula grande, né? Mas olhe comparado com a hemácia e comparado com as células blásticas que a gente diz que são células grandes, né? Existe assim alguma razão em que os mieloblastos normalmente podem apresentar até 5 nucleolos e que os linfoblastos normalmente não apresentam mais do que 2 ou 3 nucleolos. Mas isso não se aplica de forma contundente, né? Percebam que aqui é mieloide e nós temos no máximo 3 nucleolos nesses blastos observados, nenhum com mais de 3 nucleolos. Então, se tiver presente, nos chama atenção. Por isso que a gente descreve no laudo o número de nucleolos, se esses nucleolos são bem evidentes, se tem bastonete de Auer e assim por diante. Continuando então na nossa exploração aqui das características de cada uma, nós vamos ver a M3, que é chamada de promielocítica aguda, né? Essa entra com alterações citogenéticas recorrentes, se vocês lembrarem lá, ela não aparece mais como classificação FAB, né? O que tem? O blasto desse tipo de leucemia, ele é um blasto diferente, ele é um blasto promielocítico, com muita granulação, a grande maioria das vezes, com características fortes de serem promielócitos, né? A gente chama de blastos tipo M3, ou seja, tipo promielócito. Caracteristicamente, essa leucemia, a quantidade de blastos tem essa característica, né? E vejam, essa é uma leucemia que versa normalmente com contagem de leucócitos baixa, levemente acima de 10, 11 mil leucócitos, às vezes dentro do valor de referência e às vezes até com leucopenia. Eu não me recordo de ter feito o diagnóstico de alguma M3 com uma contagem de leucócitos, uma leucometria elevada. Pode acontecer, mas eu não me lembro nos casos que passaram por mim, né? A mesma coisa que os marcadores de peroxidase, logicamente a mieloperoxidase é muito forte, né? E a expressão aí de alguns marcadores. Esse aqui é CD13, que é o receptor de ácido transretinóico, ele é típico, esse marcador, da M3. E essa translocação envolvendo esse gene aqui também é típico da M3. Então veja que a citogenética já nos ajuda a trilhar o diagnóstico. A M4 é a mielomonocítica, o nome já diz, ela tem características mielocíticas e monocíticas, com a presença de monoblastos, promonócitos, etc., né? Tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. Ela é uma leucemia que versa normalmente com uma leucometria bastante elevada, em grande parte das vezes acima de 100 mil leucócitos por microlitro, e aqui nós teríamos os marcadores, a expressão fenotípica desse tipo de leucemia. A M5 também está associada a monócitos, né? Lembre-se que nós temos 2 grandes grupos, a M5A que tem maior presença de monoblastos, ou seja, ela é mais indiferenciada ou sem diferenciação, em mais de 80% são monoblastos, e a M5B com uma diferenciação predominante de promonócitos e monócitos, mas também com mais de 20% do blasto entre as células nucleadas, tá? Então a gente tem assim uma caracterização um pouquinho diferente das demais. Os marcadores estão aqui, né? Principalmente a imunofenotipagem. Trazendo para a morfologia, nós temos aqui uma M3, vejam que
As células são bem granulares, os blastos são células grandes, parecem mesmo promielócitos, né? Por isso ela é promielocítica, que são, na verdade. E aqui é uma variante que a gente tem da leucemia promielocítica, M3, que é a variante hipogranular. Percebam que esses promielócitos ele quase não tem grânulos, né? Como deveria ter. E tem uma grande quantidade de bastonetes de Auer, que vocês podem enxergar aqui, ó, que estão colocados aqui, como se distribuídos de uma forma que como se fossem feixe de lenhas. Por isso elas são chamadas de fagot cells, né? Células no formato de feixe ou de feixe de lenha. Então é um achado bastante comum nesta variante da M3. Na M4 a gente pode perceber as características monocitoide dos blastos, como vocês podem enxergar aqui, né? Nesses 3 slides, nessas 3 imagens aqui colocadas. É difícil, essa aqui do meio talvez seja um pouquinho mais fácil, mas essas outras duas aqui, a de cima e essa de baixo aqui, é difícil a gente dizer que seja efetivamente de origem monocitoide, mas parece, né? Vejam que os blastos têm algumas projeções citoplasmáticas, os núcleos são mais convolutos, tipicamente morfologia de monócito. E por fim, a M5A, né, que a gente predominantemente pode ver aqui a quantidade de blastos muito parecidos com monócito. A M5A são monoblastos, percebam que aqui tem nucleolo, que a gente consegue enxergar aqui, né? Essas células são monoblastos, e quando a gente enxerga a M5B, fugiu a imagem aqui, a gente vai observar que tem muitos monócitos maduros mesmos e promonócitos presentes. Finalmente, a gente pode observar a M6, que é a eritroleucemia, né? Que ela tem normalmente mais de 50% de todas as células nucleares da medula óssea são eritroblastos. Então vejam que é carregada para a linhagem eritroide. Os blastos são mais de 20% das células nucleadas não eritroides. Vejam que é uma comparação diferente um pouquinho, né? E a presença de displasia de células sanguíneas do tipo da linhagem eritroide é bastante comum, que a gente chama de deseritropoese, né? Que é frequente na mielodisplasia, lembram? Então, muitos pacientes com mielodisplasia podem evoluir para essa leucemia. E essa própria leucemia pode sofrer uma nova evolução para o tipo M1, M2 ou M4. Então, vejam que há uma dinâmica, muitas vezes, na transformação leucêmica durante a evolução da doença em determinados tipos de leucemia. Aqui nós teríamos os marcadores que são utilizados. O que chama atenção é um marcador de linhagem eritroide, que é a glicoforina. Lembra que é uma proteína importante da hemácia e que só aparece na hemácia ou na linhagem eritroide. Não aparece na linhagem plaquetária ou mieloide, né? Então, isso aqui vai fechar diagnóstico, né? E a M7, que eu comentei com vocês, que era uma leucemia que não existia, até aparecer a imunofenotipagem, né? Que ela conduz no comprometimento da linha megacariocítica. Então, megacardioblastos são mais de 30% da medula óssea. Pode ocorrer aqui o que a gente chama de punção seca. O que é uma punção seca? Toda vez que a medula óssea produz uma grande quantidade de células megacariocíticas, de plaquetas, de megacariócitos, o megacariócito tem uma particularidade que ele produz uma grande quantidade de reticulina. E isso pode produzir uma fibrose, e vai produzir muitas vezes uma fibrose na medula óssea. E aí existe uma dificuldade de punção para o mielograma, porque vai vir uma punção seca em virtude dessa fibrose. Por isso que quando existe uma possibilidade ou efetivamente existe uma punção seca, é muito importante que seja feito, além do mielograma, da punção por aspiração, a punção para a biópsia, porque na biópsia, como é uma raspagem, né, a gente consegue trazer mais celularidade e muitas vezes vai ajudar de uma forma mais intensa na identificação da doença. Blastos com tamanho variáveis, agranulares, com protusões, típico de megacariócito, né? E aqui algumas características: blastos com bolhas citoplasmáticas, citoplasma fortemente basófilos, assemelham-se com as células linfomatosas. Aqui é aquele diagnóstico diferencial de vocês lembrarem da leucemia linfoblástica aguda do tipo M3, lembram? Que ela tem célula grande, com citoplasma bastante basófilo e tem vacuolizações. Às vezes pode ser confundido com um ou outro. Mas geralmente
as características gerais desses blastos são diferentes. E ela tem uma tendência a acontecer, é uma prevalência maior, é rara essa leucemia, mas a prevalência quando acontece em pacientes com síndrome de Down. E aqui a gente vai observar que nós usamos como marcadores, além dos marcadores mieloide, que nós vamos ter aqui CD13 e CD33, são utilizados marcadores plaquetários ou megacariocíticas, o CD41, que é a identificação do GP2B3A, lembram? A glicoproteína 2B3A, que está associada à agregação plaquetária mediada pelo fibrinogênio e pelo fator de von Willebrand. O CD42, que é GP1B, que também é um receptor de membrana da plaqueta associado à ligação do fator de von Willebrand para adesão plaquetária, se vocês lembram. E o GP2A, que é o CD61, também associado à adesão, agregação. Então, nós vamos observar aqui que essas características são importantes. Percebam mais uma vez, fechando o raciocínio, que também, independentemente de M6 ou M7, evolui ou versam com o quê? Com anemia e trombocitopenia. Nós temos aqui então as características, vários slides, né, com várias imagens de características de hemograma com blastos do tipo M6. Percebam a grande quantidade de eritroblastos nessas lâminas aqui que a gente pode observar, né, nas várias fases de maturação. O eritroblasto é bastante fácil a gente reconhecer porque e os precursores eritroides, porque se vocês observarem aqui o núcleo, ele tem uma característica que eu chamo de cerebriforme, parece como se fosse um cérebro iluminado de cima, né, onde a gente enxerga áreas escuras e áreas claras por causa dos contornos que existem nesse núcleo ou no cérebro, né? Então é muito fácil a gente enxergar a linhagem. Isso aqui fica muito visível nesse tipo de célula aqui, né? Então essa seria a M6. E por último, aqui nós teríamos a M7. Vejam que é difícil dizer que é megacariocítica, por isso que ela só foi possível identificar com marcadores, né? Vejam que esses blastos que estão aqui, ó, tanto esse quanto esse, né? Como esses aqui, ó, esse aqui e esse blasto aqui, é muito difícil dizer que tem características megacariocíticas, né? A gente não consegue determinar se isso é mieloide, linfóide, megacariocítica, qual seja, né? Diferentemente desse aqui, ó, que esse aqui tem uma característica pela lobulação e tudo mais, de possivelmente ser um precursor mieloide importante, megacardioblástico importante, né? Então, isso é um fato relevante de ser pensado. Tirando esse aqui, não dá para se perceber. Mas o que pode nos ajudar? Percebam que a gente sempre tem que explorar a lâmina com bastante cuidado e atenção. Vejam que eu tenho aqui plaquetas gigantes, né? E aqui eu também tenho plaqueta gigante. Isso é típico dessa leucemia. Então, quando eu tenho blastos com plaquetas gigantes, etc., e blastos com essas características aqui, a gente pode pensar. Quando eu sei que é plaqueta gigante, vejam que aqui nós temos a plaqueta normal, estão vendo? Olha o tamanho de uma plaquetinha aqui, né? Ela é bem pequenininha. Outra plaqueta aqui, ó. Vejam que essa plaqueta aqui é uma macroplaqueta. Ela é um pouquinho, é grande, mas não é gigante, é quase do tamanho do eritrócito, né? Agora, essa plaqueta aqui é muito grande. Comparem aqui, mais uma vez, com a plaqueta normal, onde nós temos algumas colocadas. E essa aqui é a mesma coisa, aqui nós teríamos as plaquetas normais e aqui uma plaqueta gigante. Então são achados, também podem ser observados no laudo, percebam que os números não trazem isso, às vezes traz um VPM aumentado, mas é importante a gente colocar essa descrição no laudo. Presença de plaquetas gigantes e quer dizer, tudo que é informação que a gente acha que é relevante. Não é para encher linguiça, tá, pessoal? Para botar um monte de informação ali, mas sim para colocar aquilo que realmente seja relevante e que vai fazer diferença quando o clínico e o hematologista pegar aquele resultado de exame. Bem, acho que era isso que nós tínhamos para falar um pouco das leucemias agudas e especificamente das mieloides agudas, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.